Olá, meus queridos, espero que todos estejam bem, estejam nas suas casas, com as famílias de vocês. Talvez vocês estejam se perguntando o que a Suzana Sara tá fazendo nesse vídeo, o que será que ela quer conosco. Acho que todo mundo já me conhece, né? Eu sou a diretora de vocês, a Suzana Sara. Eu sou a diretora, estou a diretora de vocês, mas eu sou professora de ciências. E eu venho através desse vídeo porque eu decidi compartilhar com vocês por semana alguns vídeos de ciências com vocês. Vocês sabem que desde o dia 28 de março nós estamos com os grupos do WhatsApp, onde nós compartilhamos conteúdos de língua portuguesa e de matemática. Toda semana, toda segunda tarde, vocês sabem que já chegam as atividades lá nos grupos do WhatsApp. Só que nós sabemos que a gente já tá desde o dia 18 de março sem aula. Então, para não perder esse elo, essa ligação, então eu decidi, como eu sou da área, longe de mim querer substituir os professores de vocês, jamais. Vocês vão continuar com o maravilhoso do Ronaldo e com o maravilhoso do professor Donato. É só pra gente não perder esse vínculo, não ficar muito tempo parado com algumas disciplinas. Então eu decidi, uma vez por semana, colocar um vídeo para vocês da disciplina de ciências. Então, uma vez por semana, eu vou colocar um vídeo para vocês de ciências e vou propor uma atividade para vocês. Então, hoje, eu não vou estar falando de um assunto específico. Eu pensei em vários assuntos, poderia colocar 1001 coisas. Mas eu pensei em apenas uma palavra que a gente está ouvindo muito por esses meses. Eu pensei em quê? Em pandemia. Aí você pode dizer assim, meu Deus, o tanto que a gente escuta pandemia, eu não aguento mais falar em pandemia. Quando falo em pandemia, eu só me lembro de Covid-19. Aí lá vem a Sara de novo com pandemia, com Covid-19, eu não aguento mais. Mas você já parou para pensar? Você fala muito em pandemia, mas o que é pandemia mesmo? Você fala o nome pandemia, mas você sabe o que é uma pandemia? Por que que o Covid-19 é considerado uma pandemia? O que determina se uma doença vai ser considerada uma pandemia ou não? Será que é a gravidade da doença que determina se ela é uma pandemia ou não? Então, uma pandemia é quando uma doença ela se manifesta em vários locais do globo, ou seja, em vários locais da Terra. Vamos pegar o exemplo que nós estamos vivenciando, o Covid-19. Tem casos na Irmã Dulce, só é no Promorá, é no Angelim, é no Jockey, é só no Brasil, é só na Itália? Não, nós temos casos em todo o globo, em todo o mundo. Então, por isso ele foi considerado uma pandemia. Então, o que determina se uma doença é uma pandemia ou não? Não é a gravidade da doença, e sim o fator geográfico. Então, ela é uma pandemia por quê? Porque ela está em todos os locais do mundo. Mas, por exemplo, se tivesse uma doença aumentando em uma região específica, por exemplo, só em um município, ou só num estado, ou só num país, ela seria uma pandemia? Não, ela seria considerada uma epidemia. Então, quando uma doença ela aumenta só num local específico, ou seja, só numa cidade, vamos dizer, aquela doença está só no Rio de Janeiro, está só em Teresina, ou está só em São Paulo, é uma epidemia. Aquela doença está só no Brasil, ou está só na Espanha, é uma epidemia. Agora, como o caso do Covid-19, que a gente só conhece como Covid-19, mas na verdade é o novo coronavírus, que é causado pelo vírus SARS-CoV-2, que é conhecido como Covid-19. Então, no caso dele, como está em todo o globo, ou seja, em todo o planeta espalhado, então ele é considerado uma pandemia. Então, o que determina se uma doença é uma pandemia ou uma epidemia não é a gravidade, e sim o fator geográfico. Uma pandemia está espalhada em todo o globo, epidemia em locais específicos, ou num município, ou num estado, ou num país. E por que que as pandemias elas se espalham com tanta facilidade? Por conta do deslocamento
das pessoas de um local para o outro. É esse deslocamento que faz com que a doença se espalhe tanto assim. E por que essa doença se espalha? Por causa da falta de cuidado. É a falta de cuidado que causa a transmissão. Mas você pode estar perguntando, por que causa transmissão? Se eu sei que eu tô com a doença, por que eu vou ficar me deslocando de um lugar para o outro? Justamente por isso, as pandemias, elas são, na maioria dos casos, causadas por pessoas assintomáticas. O que é uma pessoa assintomática? Vamos lembrar lá da palavra assintomática. Vamos lembrar lá dos professores de português de vocês? Professora Danúbia, professora Fabíola, Vitorino, professor Marcos, professor Pedro, professora Leilane. Acho que eu não me esqueci de nenhum não, tomara que não tenha esquecido. Se eu tiver me esquecido, me perdoe. Então vamos lá, assintomática. Essa palavrinha a quer dizer o quê? Negação. Sintomática vem de quê? Sintomas. Então, negação, sintomas. Assintomática é alguém que não tem os sintomas. Então, geralmente, quem propaga uma pandemia são pessoas assintomáticas, ou seja, pessoas que não têm os sintomas. Então, eu não tenho os sintomas, então eu não vou ter cuidado nenhum. Então, eu começo a me deslocar de um lugar para outro, eu viajo, eu não tenho os sintomas, então as pessoas elas vão pegando a doença. Foi o que aconteceu com o caso do novo coronavírus. Então, por isso que gerou essa pandemia toda. E agora, nós já estamos vivenciando essa pandemia. O que eu tenho que fazer? Então, o segredo agora é todos nós termos nossos deveres e nossas responsabilidades. Todo mundo já sabe o que a gente precisa fazer. Lavar as mãos com regularidade, até mesmo quando a gente voltar às aulas. Se você não tinha costume de fazer isso, então coloque isso como um costume prático. Tanto agora, quando a gente voltar também às aulas. Lave suas mãos com regularidade. E hoje em dia, fique em casa. Eu sei que às vezes é chato, às vezes você tá com muita saudade daquele seu amigo, daquele seu parceiro, aquela sua parceria de 1000 graus, aquela sua amiga amicíssima, mas é o jeito, tem que ficar em casa, por quê? Que foi o que eu falei pra vocês anteriormente, as pandemias, elas são transmitidas justamente por pessoas assintomáticas na maioria dos casos e são transmitidas pela falta de cuidado e pelo deslocamento das pessoas. Por isso que é importante ficar em casa e por isso que é importante evitar o contato com outras pessoas, justamente para você preservar aquelas pessoas que são mais vulneráveis, que são os grupos de risco. Outro cuidado que você deve ter, eu já disse que você deve estar lavando suas mãos. Tem a questão do álcool em gel. Não é pra você que tá em casa, tá toda hora passando álcool em gel. Passando álcool em gel no olho, na boca, bebendo álcool em gel. Não. O álcool em gel é pra você estar se higienizando quando você estiver fora de casa. Seu pai, sua mãe, alguém trabalha. Não tem como estar higienizando as mãos, então ele vai se higienizar com álcool em gel. Se você tá em casa, você não tem necessidade de estar se enchendo de álcool em gel, não. Então, o álcool em gel é pra se higienizar quando você estiver fora de casa. Outro detalhe, precisou sair de casa? Ah, fui ao supermercado. O que você tem que fazer? Tá com o sapato, tirou o sapato e deixou fora. Não entrou dentro de casa com o sapato, mas não vai deixar no meio da rua não, que senão vai achar o dono. Então, você tira os sapatos e deixou lá, para evitar a propagação do vírus. Outra coisa, tirou a roupa, mas pelo amor de Deus, não tire no meio da rua, não vai ficar pelado no meio da rua, não. Tirou sua roupa, colocou no cesto, ou então lave logo. E tome banho. Tome banho, não se jogue água não. Tome banho mesmo, com água e sabão. Outra coisa, comprou as coisas no supermercado, você vai ter que higienizar as embalagens. Não foi só você que tocou. Não tá lá aquela caixa de leite ou aquela embalagem lá te esperando, não. Ou a Maria vem me pegar aqui, não. Só ela vai me tocar, não. Um monte de gente que ia comprar e desistiu de comprar, tocou naquela embalagem, o conferente, o caixa, o empacotador. Então, diversas pessoas tocou naquela mercadoria. Então, é importante que você higienize. Às vezes é chato, mas é necessário. Outra coisa, se você for ao mercado, algum lugar com a bolsa, chegou, higienize com álcool a sua bolsa ou mesmo com água e detergente.
Agora, se você tá dentro da sua casa, não vai ficar paranoico. Se tu tá dentro de casa e tu não saiu, não vai ficar toda hora passando álcool o tempo todo no teu corpo, não. Se você não saiu, você não tem necessidade de estar passando álcool o tempo todo no seu corpo. Então, se higienize quando você vier da rua. E dentro da sua casa, a higiene que já era para ser normal sua. Lavar as mãos com água e sabão e tomar seu banho. Não se jogue água, tome o seu banho. Então, esses são os cuidados necessários que vocês precisam ter. Então, esse foi o assunto que eu queria tratar com vocês nessa semana, porque eu acho que é um assunto que está sendo muito conhecido por vocês nesses dias. Então, na próxima semana, para cada ano, eu vou falar sobre um assunto de ciências que é comum para o ano de vocês. Eu vou passar uma atividadezinha sobre isso que eu conversei com vocês, sobre epidemia e pandemia, para ver se vocês entenderam direitinho. Só uma questãozinha básica, que eu sei que vocês devem estar com os dedos tudo coçando, com vontade de escrever, tá? Então, vai ter a questãozinha sobre epidemia e pandemia, ok? Então, fiquem com Deus e beijos de luz para vocês e até a próxima semana.